hoje é a arte de falar em público, tá? É uma responsabilidade muito grande que nós temos para poder passar e anunciar a palavra de Deus. E a gente precisa aprender algumas coisas importantes. Vai ter aqui algumas dicas e é importante que nós coloquemos em prática para a gente falar a palavra de Deus e pregar de forma legal. Qual que é o tema de hoje? A arte de falar em público. E nós iniciamos a nossa aula com a citação desse professor de oratória, Marcos Soares. Ele diz o seguinte: fixe sua imagem na mente do ouvinte. Ouvimos com o cérebro, não simplesmente com os ouvidos. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de colocar uma imagem na mente do nosso ouvinte. E esse é o nosso objetivo. Tá? Nós temos que ter esse objetivo, que é fixar na mente do ouvinte aquela imagem que montamos do nosso assunto e nós vamos passar para ele. Ficou claro? Todo mundo entendeu direitinho? Heverson Barbosa, acho que chama assim, um nome chique. Ele é um especialista em oratória. Ele diz o seguinte: as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Tem pessoas que não é medo de falar em público, é um medo de errar. De errar em público. Meu Deus, e se eu errar, o que eu vou fazer? Se eu errar, o que as pessoas vão dizer de mim? Se eu errar, o que vai... né? Então criam muitas coisas, mas tem calma, que no final a gente vai dar algumas dicas para você estar vencendo esses medos aí, para você ficar tranquilo. Um outro tópico aqui interessante, irmãos, é um texto bíblico. Eu já gostaria de abrir a aula com esse texto bíblico. Vamos ler aqui. Olha que texto interessante com relação à fala. Quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Eu quero, né? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Tá? Então, irmãos, com relação, o que isso tudo tem a ver com a aula, com o falar, com o pregar? Tudo. Então, vamos guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios da falsidade para o quê? Viver dias felizes. É um conselho bíblico. A gente falar coisas saudáveis, tá bom? Eu vou passando, depois a gente... Deixa para vocês anotarem depois, eu passo isso aqui para vocês, tá bom? Olha que citação interessante, irmãos. Os mais arrojados em falar são ordinariamente os menos profundos em saber. Então a gente tem que falar a coisa certa, no momento certo, na hora certa, no lugar certo. E saber falar. Porque uma fala errada que a gente der, a gente acaba com tudo que a gente fez. Irmão, já aconteceu comigo já. Eu estar pregando o sermão andar bonito até o meio, eu dei um vacilo numa coisa que eu falei. E aí acabou. Você não tem como recuperar mais, porque a fala é uma flecha atirada que você não pega mais. Não volta mais atrás. Então tem que ter cuidado com o que fala. Tá bom? E cuidado com não falar demais. Vamos falar o necessário, o que for preciso, no momento certo, na hora certa e no lugar certo, e quando for preciso, tá bom? Olha que interessante. Aí eu fui pesquisar uma definição de oratória, para ficar mais fácil para vocês. Simples, tá bom? A oratória é a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, né? Com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Para nós que somos pregadores, eu tiro essa última parte, entreter. Para nós é influenciar. Tá? Pregação, sermão, ele não é para entreter ninguém. Tá? Não é entretenimento, aqui não é casa de diversão, a igreja não é circo. Porque tem muitas pessoas por aí que falam o seguinte: mas eu gosto dos pregadores mais engraçados. Esses engraçados são os melhores. Não, e aí tem que ir para um circo. Entendeu? Porque aqui é para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, nosso objetivo como pregadores da palavra de Deus,
ou qualquer outra coisa que você for fazer, for falar em público. Quando eu me refiro a falar em público, não é só necessariamente um sermão, mas qualquer coisa, até um discurso em público que você der, tá bom? Então nós temos que influenciar, informar, tá? Na questão com relação a sermão. Tem um negócio muito interessante, outra citação: saber viver com os homens, comunicar-se com eles, é uma arte tão difícil que muita gente morre sem ter a compreendido. Então, saber falar, irmãos, mais outra coisa, né? É um dom de Deus. Saber falar no momento certo, na hora certa, o assunto certo, o conteúdo certo, é um dom de Deus. E às vezes, como essa pessoa disse, morre pessoas sem saber fazer o uso disso, né? Então é um dom tão lindo que Deus nos deu, né? Mas quando foi que começou o estudo do discurso público? Isso começou muito tempo lá atrás, irmãos. Aristóteles, Cícero, né? E esse outro camarada aqui estão entre os mais conhecidos autores clássicos que estudaram o tema sobre a questão de falar em público. Então, na época desses camaradas aqui, eles já começavam a estudar o discurso público. Você vai ver aqui que nós temos aqui uma gravura de Cícero discursando no Senado romano no ano 63 a.C. Né? Então eles já estudavam as questões do discurso público, de como falar bem, porque tem gente que acha que pregar, irmãos, é só chegar, abrir a Bíblia e meter o dente na língua até dar 35 minutos. E não é. Entendeu? E não é. Pregar é um negócio sério, principalmente a palavra de Deus, que está lidando com coisa séria. Você está ali, influenciando pessoas ou para a morte eterna ou para a vida eterna. Então é uma responsabilidade muito grande. Portadores de luz. Nós somos mensageiros do Senhor, irmãos. Então a gente tem que saber falar. Bom, o primeiro treino para falar em público ocorreu no Egito. A primeira obra grega sobre a oratória, irmãos, foi há mais de 2000 anos atrás. Só para vocês terem uma ideia. O pessoal já começava a estudar essas questões aí. Eu coloquei aqui uma foto muito interessante. Essa praça aqui se chama Recanto do Orador. Fica no nordeste de Londres. E é um local onde qualquer cidadão comum pode ir para lá para discursar. Essa praça ela foi feita para quem quer ir discursar. Interessante, né? Uma praça só para a pessoa ir e falar em público ali. Você começa a falar alguma coisa, aí junta uma pessoa, junta outra, que se interessa pelo que você está falando. E ali, irmão, se formam vários grupos de pessoas falando um assunto ou discursando. É uma praça em Londres que foi criada só para isso. Mas, queridos, nós temos que ter alguns cuidados com relação a se apresentar em público, tá? Cuidados importantes. Eu vou dar dicas para os irmãos de cuidados com o corpo, cuidados com a fala e muitas outras coisas. E agora eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, deixassem para anotar depois, que isso aqui é importante, tá? E essa parte, irmãos, eu queria abrir com isso daqui, porque tem gente que fala que o que eu vou falar daqui para frente é desnecessário. Tem gente que acha desnecessário o que eu vou falar daqui para frente. Tem gente que acha que a intenção do coração é que vale para tudo. Se você tem uma intenção de coração boa, você pode chegar no púlpito e fazer o que você quiser, se apresentar de qualquer forma e de qualquer jeito. Infelizmente tem gente que pensa assim, entendeu? E não é um pensamento bíblico, tá? Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãos, e para nós nos apresentarmos em público, nós temos que cuidar dele. Temos que cuidar dele, tá bom? E a primeira dica que eu tenho para a gente cuidar do nosso corpo, para se apresentar em público, é isso aí, ó. Cabelo. Tá? Vamos ser bem rápido. Tá vendo que o estudo de hoje está sendo bem prático, bem objetivo, bem enfático, para a gente se apresentar em público? Entendeu? Tem gente que acha que pode ir para o púlpito parecendo Osama Bin Laden. Não, é sério. Tem gente que acha que pode ir para o púlpito todo mal arrumado,
com os penteados esquisitos, com o negócio todo feio. Não, Jesus importa, Jesus vê a intenção do coração. Se a intenção do coração é boa, está tudo bem. Cuidado, irmãos, com a intenção do coração. Cuidado com a intenção do coração, porque Uzá, conhecem Uzá? Na Bíblia, a história de Uzá, morreu porque tinha a intenção de coração boa de segurar a arca. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio de intenção de coração, porque a gente vai criar mais problema. Então nós homens, manter o cabelo cortado, mas um corte que não chame a atenção para a gente. Lembra que você é um mensageiro da palavra de Deus. Você vai pregar a palavra de Deus. E nós não podemos ter nada em nosso corpo que chame a atenção mais do que a palavra de Deus. Se chamou mais atenção do que a palavra de Deus, já desvirtuou a missão da pregação. Tá? Então, homens, cortar o cabelo, né? Irmãos, um amigo meu, ele gostava de pregar na igreja com uma juba de leão tão grande no mundo. E eu falei para ele, cara, corta esse cabelo, cara. Deixa, eu te dou o dinheiro, vamos lá cortar esse cabelo seu. E o cara pregava, gostava de pregar, entendeu? Então assim, a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, tá? Manter o cabelinho baixo, manter o cabelo bem cortadinho, social, que não chame a atenção, né? Mulheres, a gente não precisa falar muito para elas, porque as mulheres são cuidadosas. As mulheres são cuidadosas, né? Mas ter cuidado também, mulheres, com os penteados para não chamar mais atenção do que a palavra de Deus. Entendeu? Chamar mais atenção. Não vai fazer do cabelo o cabelo do pica-pau. Entendeu? Não é chamar mais atenção do que a palavra de Deus. Ficou claro essa parte? Ficou claro? Ficou legal? Então vamos lá. Para nós homens, o cuidado com a barba é muito importante. Tá? Cuidado com a barba. Eu, por exemplo, irmãos, eu tenho uma alergia muito grande, que eu herdei do meu pai, essa alergia. E se eu fizer a barba 100%, a minha barba ela nasce encravada. Isso dá uns carocinhos e enjoado demais isso. Entendeu? E aí às vezes eu preciso manter a barba um pouco alta, levantada. Então eu aparo, corto, sabe? Dá aquele tratozinho, né? Mas a gente não pode vir, irmãos, parecendo esse camarada aqui, ó. Entendeu? Tem que cuidar. Né? Aí fica uns fiapos de barba e os caras não se cuidam. Para se apresentar, irmãos, por que eu estou falando isso? Tem gente que me acha radical demais falando isso. Irmãos, um mensageiro do Senhor, ele tem que dar o melhor para Deus. Entendeu? O mensageiro do Senhor, uma pessoa que vem aqui prestar um culto a Deus, ele tem que dar o melhor. Eu não falo nem para quem prega, também para quem vem assistir. Entendeu? Como é que eu venho assistir um culto todo mal arrumado? Tem que vir arrumado, eu tenho que vir com a barba feita, cabelo cortado, porque eu não vou assistir culto, eu vou prestar um culto. E quando eu vou prestar um culto, eu dou o meu melhor. Para Deus é o melhor. Eu acho interessante que para entrevista de emprego, todo bonito, barba feita, cabeça, né, tudo arrumadinho, cortado, né, o cabelo, para entrevista de emprego, esse negócio. Agora, para Deus, que vai na intenção do coração. Eu tenho vontade de pegar uns camaradas desses e dar um saculo aí, sabe? Mas é isso aí, cuidados com o corpo. Irmãos, por incrível que pareça, as unhas. Tá? Para a gente se apresentar em público, a gente tem que cuidar nos mínimos detalhes, porque nós vamos levar a palavra de Deus. Tá? A gente tem que cuidar das nossas unhas. Eu principalmente, eu tenho um problema que eu roubo muitas unhas. Né? Desde criança eu tenho isso. Mas a gente não pode, irmão, jamais ir com as unhas tudo preta, né? E tudo. É complicado isso daí, né? Então, assim, temos que cuidar do nosso corpo. Porque, irmãos, do que adianta eu abrir a Bíblia, vou pregar um sermão aqui. Aí eu vou falar, vou pregar aqui. Aí quando eu abro a Bíblia, minha barba está toda grande. Cabelo grande. Unha toda suja. A pessoa que está assistindo vai falar, meu Deus do céu, que pregador, hein? Então a gente tem que se cuidar para apresentar em público, e principalmente quando for coisa de Deus, tá? Cuidados com o corpo, irmãos, isso daí, ó, envolve isso também. Hálito.
E eu vou te explicar o porquê. Irmãos, teve um dia que eu fiz um momento de louvor numa igreja, e aí o camarada pregou. Quando ele terminou de pregar, que eu peguei o microfone para cantar, o microfone, irmãos, estava com uma caatinga, um negócio tão fedorento, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que esse camarada comeu? Entendeu? A gente tem que cuidar da nossa boca, tem que cuidar do nosso hálito, manter os dentes escovados, né, para fazer um negócio legal. Eu tenho que me preparar, irmãos. Se vocês estudarem a história do santuário, como os sacerdotes se preparavam para fazer os serviços nos templos, irmãos. Tinha a roupa específica, o jeito específico de se vestir bem direitinho, o jeito certo de ir para lá. Não era de qualquer jeito, irmãos. Deus é ordem e decência. Entendeu? Então, qualquer atividade que a gente for fazer, eu acho engraçado. Essas dicas, elas são até também, irmãos, para regra de convivência. Né? Regras de convivência para a gente viver melhor com o nosso próximo. Tá bom? Então, a questão do hálito. Olha o camarada aí, ó. A boca pegando fogo. Entendeu? Então, cuidados com o corpo, né? Por exemplo, os calçados. Temos que cuidar dos calçados também. Né? Aí o camarada vai, vem de casa, está andando a pé, pisa na lama, pisa de tudo, aí entra na igreja e suja a igreja tudo, e vai para o púlpito pregar e suja tudo o púlpito. Não pode, entendeu? Manter limpinho o sapato, polido. Se é para Deus, não é o melhor? Vocês concordam comigo ou não? Tá, irmão, mas eu não posso comprar um sapato novo. Sim, mas eu cuido do que eu tenho. Não estou mandando você comprar um sapato novo porque é o melhor. Não, mas cuida pelo menos do que tem. Compra um nuggетzinho no mercado, dá uma polida nele, passa um pretinho nele, vem para a igreja bonitinho, entendeu? Chegou ali, bate o pé ali, para ficar um negócio bonito. E, né? Lá no Goiás era complicado, porque lá na época de chuva tem uns lugares que fica muita lama. E um dia eu convidei um camarada para pregar na igreja, irmão. O púlpito parecia um pântano de lama, entendeu? Então, aí depois terminou, todo mundo foi embora, eu peguei um pano e fui limpar o púlpito da igreja, porque não dava, velho. Então chegou ali o pregador, né? Você que vai falar em público, dá uma olhada no calçado, para ver se está alguma coisa suja. Porque, irmãos, a gente tem que cuidar do nosso exterior, entendeu? A nossa imagem, isso aqui é a capa, irmãos. Isso aqui, ó, é a capa de fora. Cartão de apresentação. É o cartão de apresentação, irmão. Parabéns pela sua definição. Parabéns. Se o meu cartão de definição tá podre, o que está dentro de mim então? Se o que a gente está vendo tá uma bagaceira, e o interior? E aí? Irmãos, eu estou falando demais? Ah, tá bom. Eu fico preocupado, né? Não, tá bom. Eu fico preocupado, tá? Então daí, irmãos, serve tanto para o homem como para a mulher também, né? As irmãs, né? Cuidado com as sandálias. Um dia eu vi uma irmã, rapaz, que ela botou uma sandália que dava tanto nó na canela dela, foi dando nó, veio até aqui na coxa. Eu pensei, ela vai guerrear em Jericó. Entendeu? É isso, irmãos, não chamar a atenção. Cuidado com as vestes também, irmã. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Entendeu? Então, assim, irmãos, cuidado para não chamar a atenção. Mais do que é pra gente. Entendeu? O camarada botar um tênis verde fluorescente para ir pregar. Você só fica com ele no tênis dele, porque o tênis está fumegando no pé dele. Entendeu? Cuidado com o sapato social bonito, né? Não estou mandando ninguém comprar um novo, mas zelar pelo que tem, tá? As roupas, isso é delicado. Mexe no calcanhar de muitas pessoas, inclusive no meu. Eu sou um dos defensores, irmãos, que para você mexer com alguma coisa aqui no púlpito é bom você estar social. Porque eu não posso vir cantar ou pregar parecendo um cantor de música sertaneja. Eu gostava muito no passado de usar umas calças jeans apertadas, irmãos. Daquelas que corre risco o cara ficar estéril. Entendeu? Você me entendeu, né? Arrochada mesmo. Eu amava vestir essas calças apertadas. Aí depois o cara vai crescendo, a mente vai abrindo, mas tem gente que a mente não abriu ainda. Você precisa dar uma pancada com o machado para abrir.
entendeu? Mas olha, fazer o uso de uma roupa social adequada, entendeu? Vai pregar, bota um social, bota a camisa por dentro, negócio bonito, passe a roupa, passa a roupa, gente. Entendeu? O camarada vai pregar, vai todo mal arrumado, todo amassado, calça parece que tirou dentro de um copo. Não, vamos bonito, entendeu? Vamos apresentar. Gente, comigo, pensa comigo aqui, na boa. Se eu estou indo levar a mensagem de Cristo, se eu estou indo levar uma mensagem de salvação, eu que sou um representante de Deus ali no púlpito, eu não tenho que ir mais arrumado que eu puder. Porque se você fosse para um casamento, você iria arrumada, se brincar mais bem arrumada do que a luz. Interessante que para... Nossa, irmão, muito obrigado pela sua definição. Por que para casamento a gente vai impecavelmente? Compra até roupa nova. Compra até uma roupa nova. Eu acho engraçado, irmão, que quando é para casamento, formatura ou festa de final de ano para a família, aparece dinheiro para comprar roupa. E para fazer as coisas na casa de Deus não tem. É incrível, aí eu vou com qualquer trapo. Desculpem a franqueza, mas é muito desleixo. Aí tem gente que fala, mas roupa não vai salvar ninguém. Não, é argumento fraco. Entendeu? Argumento fraco de gente desajustada. Tá? Mas Jesus não vê roupa, Jesus vê o coração. Argumento fraco de quem não quer se organizar, tá? É argumento fraco de desajustado, tá bom? As mulheres também, né? Uma roupa que cubra, né, as suas partes, não mostrando os seios, né? Irmãos, por que eu falo de roupa? Aí tem gente que fala, mas a Bíblia não fala de roupa. Quando o homem pecou no Éden, a primeira coisa que Deus providenciou, roupa, para tampar a nudez. Para mexer nos serviços no templo, no santuário, tinha uma roupa especial. Quando Jesus voltar, que nós formos para o céu, nós teremos o quê? Uma roupa diferente, especial. Aí vem me dizer que roupa não é importante? Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí, como eu disse, irmãos, argumentos de desajustados, que não querem manter o certo, tá? Não querem manter o certo e ficam usando desculpas. Pois não, irmão Elton, pode falar. Em outro curso de pregador, eles orientaram para a gente, eles mostraram um texto, eu não me lembro, mas que o pregador ele não deveria usar roupas, camisas listradas, camisas listradas, porque ele estava falando, porque ele tira a atenção da pessoa e não usasse broche, não usasse camisa. Justamente. A irmã White fala na questão da roupa mais simples possível. Gente, simplicidade não é desleixo. Tá? Tem que ficar claro isso. Porque tem gente que fala o seguinte, a irmã White fala, se trajar de forma simples. Eu não trouxe o texto, por causa do tempo e a gente está correndo, entendeu? Se trajar de forma simples. Ser simples não é ser desajustado e mal arrumado. Ser simples é você ser simples. Então uma camisa clara, roupa clara, para não chamar muita atenção. Concordo, tá? Sem muito paparico, sem muita estampa, sem muita coisa. Porque é aquela questão, irmãos, tira mais o foco do que da mensagem. O pregador está aqui, ele vai pregar, vai anunciar. Entendeu? Cores fortes de roupa, aquelas cores que chega a doer a cabeça. Entendeu? Um dia eu vi um irmão com uma camisa verde limão, uma calça social vermelha e uma gravata amarela. Eu falei, pelo amor de Deus. Tiririca. Entendeu? Tiririca, né? Todo padronizado. Todo padronizado, né? Então assim, irmãos, vamos nos vestir de forma elegante, bonita, mas simples. E as mulheres que participam da plataforma, elas deveriam ter seus vestidos abaixo do joelho. É interessante porque já aconteceu alguns problemas, irmãos, né? Eu já presenciei já de estar sentado num púlpito e uma pessoa está sentada na plataforma com saia curta e o camarada, você já sabe, né? Então vamos passando, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui, tá? Cuidados. Agora também às vezes tem o inverso, né? Justamente. Então, irmãos, essa questão de roupa não é
mais para pregadores, como a gente está tratando o contexto aqui, mas para nós aqui como igreja. Ter cuidado, tá bom? Ter cuidado. Então, uma das questões importantes para nós nos apresentarmos em público são o que, irmãos? As expressões o quê? Corporais. O nosso corpo fala mais do que a nossa língua. Claro? Corporal é o gesto, né? Os gestos, tá? As expressões corporais. Então, o nosso corpo nos denuncia muito mais pelo gesto do que pela fala. Então, aqui, primeiramente, nós vimos cuidados com o corpo, higiene para se apresentar em público. Agora, nós vamos ver o cuidado com as expressões corporais. Nós temos que ter cuidado com os exageros na gesticulação, tá? Exagero, porque gesticular é importante. Entendeu? Por exemplo, se eu estou falando o meu sermão do céu, eu aponto a mão para o céu. É importante gesticular. Irmãos, eu não posso pregar um sermão assim. Então, Jesus voltará na nuvem do céu, quando Jesus vir e tal. Não. Tem que ter o molejo do corpo. Então, Jesus, quando voltar nas nuvens do céu, Ele virá nos buscar. Olha a expressão corporal. Então, quando eu estou falando sobre o batismo, olha, essa pessoa foi batizada por imersão e ressurgiu para uma nova vida. Olha a expressão corporal. Então, a gente tem que aprender as expressões corporais, tá? Direitinho, né? Se eu vou falar de força e poder, eu fecho a mão, o punho assim, ó. Entendeu? Por exemplo, o poder de Deus pode transformar as nossas vidas. Olha só, expressão de poder. Poder de Deus, entendeu? Então, os gestos, ter cuidado com as gesticulações. Tem gente que exagera na gesticulação, fica parecendo uma maionese lá no púlpito. Então, ter cuidado. Irmãos, tem muitas dessas coisas aqui que eu estou lutando para aprender também. Eu falo, meu Deus, eu tenho que me enquadrar nisso aqui. E quando eu comecei a gravar meus sermões, que passei a me assistir, é que eu me assustei. Eu falei, eu faço isso? Eu não acredito que eu faço isso, não. E muita coisa eu estou corrigindo, graças a Deus, por estudar esses materiais e estar me assistindo. Então, gesticulação, exagero, é importante, viu, irmãos? Gesticular na fala, na música, tá? Tanto é que o maestro, quando ele está regendo o coral, ele está o quê? Gesticulando. É uma linguagem ali que ele está passando. Entendeu? Então, o nosso corpo, irmãos, ele fala mais do que a nossa língua. Quando você for pregar um sermão, não fica com o braço cruzado. Então, irmãos, o texto bíblico de hoje, isso aqui é posição de defesa. Isso mostra que você está despreparado. Entendeu? Mostrou que você está despreparado. Até mesmo se você estiver conversando com uma pessoa e você está conversando com ela, ela está com os braços cruzados, isso mostra que ela está em posição de proteção. Entendeu? Ela está de defesa ali. Outra questão também, irmãos, com relação a olhar para as pessoas. Às vezes a camarada está falando, porque Jesus, quando não sei o que, quando Jesus voltar, olhar para as pessoas, olhar no olho da pessoa, dentro do olho dela, fazer que nem um camarada, olhar dentro da pipita dos olhos dela. Entendeu? Está aqui, ó, conversando, pregando, gesticulando, olhar para o público. Você olha aqui, ó, visão panorâmica aqui, ó, olhei aqui, ó. Aqui olhei para você, estou falando e tal, entendeu? Essa visão aqui, ó, é o meu público. Não posso parar lá e ficar. Porque não pode. Se olhar só numa direção, né? Uma só direção. Tem gente, por exemplo, tem duas alas. Aí eu já vi muito pregador fazer isso. Tem duas alas na igreja. Ele desce e fica só em uma. E a outra lá? Você já viu alguém fazer assim, não foi? E a outra ala? Quer dizer que só está pregando para aquele povo ali, Oi, irmão. E quando a pessoa está aí na frente louvando, em vez de olhar ou fechar os olhos e meditando na letra que está cantando, ou então está olhando para os irmãos, a pessoa está olhando o tempo todo, só assim, lá para fora. Você vê que a pessoa está olhando lá fora. É comportamento, pode ser treinado. Isso aí, irmão, só que eu peguei e olhar que a pessoa estava olhando lá fora. Entendeu? É comportamento, gente, é questão de comportamento, pode melhorar. Entendeu? Pode melhorar, tá bom? Exageros na gesticulação, gesticular direitinho, fazer os gestos de maneira certa, tá? Manusear bem os braços, né? Por exemplo, se eu estou falando da volta de Jesus, então, irmãos, quando Jesus voltar e vir nos buscar, olha aí a expressão, ó.
Eu estou falando e meus braços estão dando a intenção do que eu estou falando. Entendeu? Então tenta fazer estilo, não mímica, mas fazer com que suas mãos falem também o que você está falando. Entendeu? Assim que o corpo fala, né? Justamente, tem um livro que é muito bom e vocês deveriam procurar ele, O Corpo Fala. É um livro que foi escrito por alguns psicólogos, é um livro muito massa. O Corpo Fala. O nosso corpo, irmãos, denuncia demais a gente. Eu sei sim identificar uma pessoa, se eu estou conversando com ela, se ela está dando atenção ao que eu estou falando ou não. Eu sei identificar na hora, e se eu ver que ela não está dando atenção, eu já corto, vazo fora. Eu sei identificar na postura do corpo dela, do olhar dela, do jeito dela falar comigo. Entendeu? E tem muitas coisas, irmãos. Através de gestos e gesticulações, você consegue até prever se a pessoa está mentindo ou não. Entendeu? Porque geralmente quem mente não olha no seu olho porque tem medo. Trava e às vezes fica olhando para o teto, procurando e inventando coisa para falar. Entendeu? Geralmente é isso aí. Manusear corretamente o microfone. Tá bom? Isso aqui é interessante. Eu tenho uma mania, vou confessar para vocês, talvez você já viu. Às vezes meu pai já até falou comigo. Pegar o microfone e deixar ele aqui, ó. Tá falando aqui, o microfone está aqui embaixo. O microfone tem que ficar perto da boca. Tá? E não é um rapper que vai pegar no microfone e vai fazer rapper. Não, você não pode pegar aqui no microfone. Tá? Manusear de forma correta, pegar ele de forma correta. Tá? Uma forma legal. Às vezes eu tenho uma mania de deixar o microfone aqui, ó. Pois é, irmãos, não sei o que, eu fico falando, o microfone está aqui, ó. Não, ele tem que estar em pé, que essa parte do microfone aqui capta tudo, ele tem que ficar aqui, ó. Em pé, ó. Viu? Melhorou? Você vê, ó. Então aqui falei, já não dá para ouvir, mas se eu coloco ele aqui direitinho, já está todo mundo para ouvir. Então manusear corretamente o microfone, pegar nele de forma correta, né? Nunca pegar nessa bola aqui, porque senão vai atrapalhar tudo. Quem pega aqui é cantor de rap. Nem Silvio Santos, né? Nem rap, nem o Silvio Santos. O Silvio Santos tem um microfone da asinha aqui, né? Tem mais não, né? Então aqui, ó, manusear ele legal, tá? Manusear, pegar, normal, né? Eu tô me enquadrando nisso ainda. Eu fico me assistindo, eu falo, levanta esse microfone, cara! E às vezes eu tô mandando deixar ele aqui e falar, né? Mas é isso aí, tá bom? Outra dica legal, irmãos, cuidado com gestos obscenos. Acontece. Gestos obscenos acontecem. O camarada está pregando, está ali, não sei o quê. Pois é, irmãos, então, e tal, aí vai e pega e faz um gesto obsceno. O camarada vai falar, ó, outro aqui, ó. Esse aqui, eu de vez em quando eu vacilo e me corrijo, né? Por isso, cuidado que não sei o quê. Isso aqui é gesto obsceno. Entendeu? Isso aqui é gesto obsceno. O camarada vai falar e tal. E então, irmãos, não sei o quê. Aí usa uma expressão, aí faz isso aqui. Cuidado. Gestos obscenos. Irmãos, um gesto obsceno só pode acabar com o sermão. Acaba com o sermão. Você está ali pregando tudinho, deu um vacilo, fez um gesto obsceno, igual o camarada. O camarada estava pregando sobre um sermão, falando sobre Naamã, como eu falei. Estava lindo o sermão. Então ele mergulhou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fez isso aqui para a igreja. Acabou, o povo caiu na risada, irmão. O povo caiu na risada, acabou o clima, não tinha mais clima de sermão. Caiu na risada todo mundo. Entendeu? A questão dos braços, eu já falei, né? Manusear os braços direitinho, as mãos, né? Cuidado com gestos obscenos, né? As expressões faciais, como é que estiver falando em público, tá? É muito importante, porque às vezes a pessoa vai para a frente da igreja com aquela cara de depressão, que dá vontade do cara morrer só de olhar a pessoa falando. Ou fazer alguma careta, né? Porque tem gente que não é muito provido de beleza, inventa de fazer careta, aí piora a situação. Não é como é o meu caso, né? Aí o camarada pega: oi, gente, bom dia, feliz sábado. Deus possa abençoar a todos vocês. Que cara de depressão que dá vontade do cara morrer vendo um cara desse falar. Entendeu? Expressão facial, levantar os olhos, um sorriso. A Bíblia já é clara em dizer, né? Um sorriso formoseia o rosto, não é isso que a Bíblia fala? O espírito abatido faz secar os ossos, mas o que, irmãos?
O sorriso formoseia o rosto. Entendeu? Você está ali feliz. Você está ali transmitindo a sua mensagem. Você está ali falando. Está no seu olhar que você ama aquilo que você faz. Imagina, irmãos. Irmãos, olha o exemplo. Quantos aqui querem ir para o céu? Para esse céu aí eu não quero ir, não. Nem eu, só se for o céu da boca do leão, né? Entendeu? Quantos não sei o quê? Então, irmãos, que nós saímos daqui felizes e regozijados pelo poder do Senhor. Não, que depressão é essa? Eu estou falando de felicidade, mas minha face está de morte. E falando muito assim é padre, né? Entendeu? Ave Maria, cheia de graça. Pelo amor de Deus, cara. Sorrir, eloquência, mostrar sorriso, a expressão facial, né? Enfim, tem várias questões. O olhar, eu já falei, né? A questão de você olhar no olho do seu público, olhar para todo mundo ali, ó. Vista geral. Uma saudação de público ou na porta, você vai saudar uma pessoa, dar um feliz sábado, e às vezes o cara não está olhando para a tua cara. São cuidados que a gente tem que ter. Quer ver outra questão? É aperto de mão frouxo. Aperto de mão frouxo simboliza pessoas com autoestima baixo, pessoas que, assim, geralmente têm alguns problemas de aceitação, né? Você vai ver que uma pessoa firme, uma pessoa de pulso firme, ela tem um aperto de mão firme, ela é uma pessoa objetiva, é uma pessoa focada e tal. Geralmente pessoas, por isso é que é aconselhável botar na recepção da igreja gente otimista. Porque botar morto para receber os membros que vão chegar, Vai matar os que... entendeu? Aí a visita chega, aí a pessoa que está na recepção, feliz sábado, seja bem-vindo. Nem pega na mão. Gente, eu tenho agonia de pegar na mão de gente que nem aperta sua mão, pega frouxando já para soltar. Pelo amor de Deus, entendeu? Isso aí, é claro, tem gente que é sincero e não sabe. Aí por isso é que há informação para a pessoa agora se ligar. Tá bom? Cuidados com a fala. Agora isso aqui machuca até muita gente e eu. Me machuca também. Entendeu? Cuidados com a fala, porque eu vacilo muito nisso aí, ó. Erros gramaticais. Quando eu estou assistindo, eu falando no YouTube, eu falo, meu Deus, eu disse isso. Erros gramaticais. Agora, erros gramaticais é questão de estudo. Quer ver uns erros gramaticais que o povo fala demais? Nice. Aí vai cantar uma música, nice em mim. Nice. Não tem nice, eu conheço nasce. Nice não, eu não conheço. Porque Jesus nasceu em Nazaré. Nossa, você matou tudo ali. Entendeu? Eu tenho que assim, que nós possamos orar. Nossa, isso aí ofendeu. Ofendeu o Aurélio. Mas muitos dizem que a gente possa. Nossa, meu Deus do céu. Que a gente possa ir hoje. Nós vai. Irmãos, nós vai hoje lá no centro, viu? Nós vai. Nós vai para a igreja. Não, vamos aprender a falar bonito. Quer ver outra palavra que fala errado demais? Problema. Não, os problemas. Os problemas, errado também. Problemas. Saber, irmãos, pronunciar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque enriquece um sermão, irmãos. Isso até no dia a dia também. Entendeu? Enriquece um sermão. Tá? Aí talvez você pode olhar e falar para mim, mas os discípulos eram homens iletrados, não precisavam de nada disso. Mas o Espírito Santo apossou dos caras, os caras falaram bonito. Que tanto é que os doutores lá falaram, como esses caras iletrados falam tão bonito assim? Está lá o texto em Atos, pode abrir lá e ler. Eles pregando, iletrados, tudo bandeira alfabeto, pregando e convertendo 3.000, 5.000 pessoas. O Espírito Santo apossou dos caras, os caras começaram a falar bonito, falando que cada um entendia na sua língua. Aí os doutores falaram o seguinte, rapaz, como esses analfabetos, esses caras que nunca foram na escola, estão falando tão bonito assim? Operação do Espírito Santo, irmãos. Operação do Espírito Santo. Entendeu? Esse texto é a maior prova que a gente, para pregar, tem que falar bem. Entendeu? Tem que falar bem.
Tá? Então tem que ter cuidado com os erros gramaticais, as pronúncias, né? Piadas ofensivas ou apelidos de sermão. Tem que parar com isso. Irmãos, eu gosto de brincadeira, aqui a gente brinca e tudo, mas tem que ter limite. Esse negócio de apelido. Irmãos, diz a história que um lugar estava enfrentando problemas por apelidos. E aí um pastor pregou um sermão muito bonito, falando sobre não xingar o irmão, não caluniar, não fofocar, chamar o irmão pelo nome, não falar por apelido. Aí disse que quando ele terminou o sermão, ele falou bem assim: depois dessa mensagem eu gostaria de convidar o irmão Jacaré para cantar. Era um igual. Pode, entendeu? Aí tinha uma irmã, o nome dela era Fernanda, o povo chamava de Dinha, porque era Fernandinha. Aí o camarada foi convidar ela para cantar e falou: eu quero convidar, nós vamos ouvir um louvor especial Peladinha. Peladinha, irmãos. Aí beleza, aí para piorar a situação o cara pegou e falou: não, corrigindo, irmãos, é peladonadinha. Peladona, ficou pior. Tem que ter cuidado com as cacofonias. Cacofonias é você montar frases que dá sentidos totalmente duplos sentidos. Quer ver um exemplo? Eu vou embora, estou indo já. Aí o camarada pega no sermão e fala: vou mijar. Vou mijar? Você não. Entendeu? Vou embora, vou ir. Então tem que ter cuidado com essas cacofonias, tá? Às vezes eu tem visto na parte daquele pastor Cláudio Ar, que fala sobre casar, eles gostam de orar. Ele brinca muito, agora quando está assim no sermão ele gosta muito de brincar. Justamente, tá? Então assim, irmãos, piadas ofensivas, tem gente que perde o sermão com piadas de mau gosto, que não tem necessidade. Irmãos, abrir um sermão, fazer um quebra-gelo, nós vamos aprender no futuro, nas próximas aulas, a questão de montar sermão, apresentar tudinho. Nós vamos ver que abrir o sermão com uma dinâmica cômica, pode ser um pouquinho de graça para os irmãos rirem, para quebrar o gelo, é importante para o sermão, mas não fazer disso o sermão todo. Quer contar um caso engraçado, uma história engraçada que vai ter uma aplicação no texto bíblico? Conte, mas não faça o sermão todo de piada. Não é show de stand-up para a pessoa estar rindo, entendeu? Não é, então não tem necessidade. Irmãos, eu conheço gente tem faculdade, é super inteligente, sabe? A pessoa muito inteligente, mas quando pega o microfone e vai abrir a Bíblia no púlpito, conta 15, 20 histórias e acaba sem não entender nada. Entendeu? Tem gente que conta mais história em sermão do que apresentar o tema bíblico em si. Aí tem que ter cuidado com essas coisas, tá bom? Não apelidar esses negócios. Outra questão que a gente tem que ter cuidado em sermões, isso daqui, ó. Eu fiz questão de destacar, ó, ideologias políticas. Não inventa de defender política em sermão. Pelo amor de Deus. Entendeu? Não fala de candidato A, nem de candidato B, não fala nada. Não mexa com ideologia política em sermão. Sermão é para pregar a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi gente pregando em culto defendendo bandido. Vamos continuar. Tá bom? Cuidados com a fala, o conteúdo. Se você começou falando daquele assunto, termine falando daquele assunto. Irmãos, eu tinha um rascunho que eu fiz de um sermão que eu ouvi um irmão pregando. Eu guardei. Um irmãozinho pregando, um irmão bem sincero, eu guardei e falei: um dia que eu estiver fazendo uma aula com pregadores, eu quero mostrar isso para ele. Eu guardei o rascunho e perdi, deve estar em casa escondido. Num sermão só, ele começou de Gênesis, viajou, foi no Êxodo, no Deuteronômio, foi em Número, voltou em Gênesis de novo, foi em Crônicas, depois de Crônicas voltou em Gênesis, depois foi para Salmo, aí depois que saiu dos livros, foi falar de homens da Bíblia, começou falando de Adão, foi em Enoque, começou a falar de Abraão, depois voltou, falou de Sansão, foi falando de Sansão, e depois falou de Jó, depois falou de Jesus, depois voltou em Sansão de novo, aí quando parou de falar de personagens bíblicos, foi falar do sábado. Irmãos, eu não entendi nada que esse cara queria falar. Eu tenho.
Não entendi nada. Então, nas aulas seguintes, nós vamos aprender como montar sermão para ficar dentro do tema. Começou a falar sobre aquilo? Fale sobre aquilo. Não viaja na maionese, não. Entendeu? Perda de foco. Perda de foco, irmãos, é ficar falando pataquara no sermão sem ter nada a ver. No Goiás, pataquara é uma expressão que você fala qualquer coisa. Eu comecei a abrir um texto bíblico, estou falando sobre Jesus, estou falando sei o que, aí de repente eu vou falar dos gatos, das galinhas, dos cachorros da vizinha. Perda de foco. A pessoa perdeu o foco, aí vai falar nas besteiras no sermão. Você vê muito isso. Você quer ver a pior tragédia de uma perca de foco? Um dia eu vi um camarada pregando na igreja, igrejona grande, de gente rico. O cara foi comparar o prazer da caminhada cristã. Olha a comparação que ele fez. Eu vou usar as palavras dele, tá? Pasmem, mas foi essas palavras, viu, irmão Gil? O cara falou bem assim, ó. Então, irmãos, o prazer de seguir a Cristo é um prazer excepcional. É um prazer muito gostoso. Se assemelha a você estar com dor de barriga e você chegar em casa, sentar no seu vaso e descarregar. Olha o que o cara foi comparar a caminhada cristã. Pode um negócio desse? O cara foi comparar a caminhada cristã com um ato de defecar, irmãos. Não, tem caras que são muito sem noção. Então a gente, essa aula serve para a gente parar, refletir e pensar no que a gente está falando. Entendeu? Porque às vezes a gente fala cadarneira que não dá para entrar, né? Cuidado com a fala, falar de tudo e menos de Jesus. Tem sermão que fala de tudo, menos de Jesus, que é o principal. Eu fico já agoniado. Entendeu? Eu fico agoniado, irmão. Você percebe na minha fisionomia quando o trem está desandando. O camarada está pregando e está falando besteira, e eu já começo a dar um negócio em mim, meu irmão. Eu fico doido. Entendeu? Então é isso daí. Cuidado com o tempo, inclusive eu preciso tomar cuidado com o tempo, porque nossa aula já encerrou, tá? Pontualidade. Foi convidado para pregar? Chega na hora. É para chegar na hora? Não, antes da hora. Antes da hora. Chegar na hora é chegar atrasado. Guarda isso, tá? Pontualidade. Se você não puder atender aquele compromisso, avise antes, não manda outro no teu lugar. Se o irmão Raimundo, serve para todos que estão assistindo aí, se o teu ancião convidou você para pregar, é porque é você. Se você não pode pregar, avisa o ancião e o ancião procura outro, não manda outro no teu lugar. Chegar na hora é chegar atrasado, tá? Porque tem imprevisto. O carro pode furar o pneu, pode acabar a gasolina do carro, pode dar um tiroteio lá e pegar no pneu do seu carro e furar o pneu. Tem imprevisto. O mundo em que a gente vive é um mundo de imprevistos. Isso aconteceu hoje. O entendeu? da mata teve uma blitz, ele ficou na blitz. Irmãos, olha só, hora de iniciar e hora para terminar o sermão. No momento que você está falando. Tem gente que destampa, fala. Sermão é 35 minutos, 40 no máximo. Não tem mais para quem enrolar. É só isso. Aí tem uns que falam, mas as igrejas evangélicas ficam até 10, 11 horas, 12 da noite, gritando lá e ninguém reclama. É problema deles. Nós não somos igreja evangélica, somos adventistas. Chego já, meu irmão. Então nós temos que ter a hora de iniciar e hora para terminar. Lembrem-se, Deus é ordem e decência. Tá? Então eu tenho um problema em controlar o tempo. Eu tenho um problema. Eu já falei com minha namorada. No dia que você estiver me vendo pregar, deu 35 minutos, taca alguma coisa em mim para eu parar. No público tem criança, tem mãe. Tem 40 tá. Entendeu? No público tem criança, tem crianças que ficam agoniadas, logo começa a atrapalhar o culto. Entendeu? Então assim, quando eu decidi fazer o curso para pregadores, eu quis fazê-lo para orientar a igreja. Vocês que estão assistindo, vocês estão percebendo que eu falo, gente, eu preciso melhorar nisso também. Vocês estão ouvindo eu falar sempre isso? Gente, é assim, mas eu também preciso melhorar nisso. Gente, eu faço assim, mas eu preciso melhorar nisso.
Entendeu? Se o curso de pregador ele não tem objetivo, a gente rasga tudo, acaba. Quando eu falo para hora para iniciar e hora para terminar, eu me refiro, tem criança ali, tem mães ali, tem visitas que estão visitando ali. Entendeu? Já foi provado, irmão, cientificamente, que passou de 45 minutos, às vezes a gente já não consegue concentrar e fixar mais. Então eu concordo com o irmão, tem mensagem de 2 horas que converte. Concordo, porque eu assisto no YouTube mensagem de 2 horas e meia os caras falando, e é muito importante. O que eu quis dizer é que a gente tem que pensar nos membros, nas crianças, né? Tem todo um preparo ali. Com questão como falar em público para a gente já encerrar, já tinha que ter terminado isso daqui, tá? Dicas importantes: prepare sua fala antes, evitar falar de improviso. É importante, tá? Isso pode aumentar a sua insegurança. Por exemplo, pode ser sincero para mim, quem aqui tem medo de falar em público? Mas é medo de falar em público ou é medo de falhar em público? Falhar. Então tá certo. Mas a sua fala assim, mas tu é um professor, tu dando aula teórica, dando aula prática. Não, mas acontece. Isso aqui eu falo tranquilo, porque é uma coisa que eu conheço. O medo que eu tenho que fazer é o seguinte, porque eu vou pregar ali, eu estou há 5 anos na igreja, tendo que estar 20, 30 anos, até mesmo. Justamente. Eu entendo completamente o irmão. O irmão está certo, tá? É por isso que vem essa dica, evitar falar de improviso. Por isso que quando a gente for falar sobre algum assunto, a gente saber o máximo que a gente puder sobre aquele assunto, para a gente ficar seguro, tá? Porque aí pode acontecer alguma coisa, tá bom? Não seja tão autocrítico com si mesmo pela primeira vez que você for falar. Ai meu Deus, eu estou falando, será que foi bom? Será que os irmãos gostou? Será que prestou? Para você que vai falar, não precisa ser tão autocrítico com você de início. Calma. Peça uma pessoa de sua confiança. Eu faço assim com a minha namorada. Falo, amor, eu estou indo pregar. Pega um papel e uma caneta e anota todos os vacilos que eu der aí. Entendeu? Se eu vacilar numa palavra, numa pronúncia, em alguma coisa, ou em alguma colocação errada, anote isso para mim, amor. Ela pega e anota. Então, você que vai falar pela primeira vez, procure alguém de sua confiança. Irmão, me avalie, porque eu quero melhorar. Quando a gente quer melhorar, a gente escuta as opiniões até adversas. Entendeu? Então, é isso daí. A autocrítica é importante para você se aprimorar, mas cuidado para não ser exagerado demais com a autocrítica, tá? Pratique em casa, entendeu? Por exemplo, praticar a sua apresentação completa várias vezes. Pega em casa ali o texto. Não tem a meditação que a gente lê toda manhã? Começa a praticar com ela. Na frente do espelho ali. E aqui nós entramos nessa dica aqui para a gente encerrar. Converse sozinho em voz alta. Começa a praticar em casa sozinho. Eu faço isso quando eu vou no carro, eu vou fazer nessa. Eu costumo, sim. Eu tranco tudo, fecho tudo em casa, pego um vidro de desodorante, faço isso até hoje. Por exemplo, para me apresentar isso aqui para vocês, eu fiz isso. Pego o vidro de desodorante e fico conversando no quarto, como se eu estivesse com vocês. E fico ali fazendo a apresentação, tá? Então procure diálogos onde você fala com você e repita esse diálogo várias vezes. Isso até pelos atores, quando ele não repete um texto para poder apresentar. Justamente. Não, tudo é preparo, né? Então ensaiar em casa, conversar sozinho, se dedicar. Meu pai, eu acho interessante que meu pai na época, quando começou a pregar, ele botava o Walkman no ouvido e saía pregando sozinho na rua. Andando na rua, pregando sozinho, fazendo caminhada. Entendeu? E é um dos caras que eu admiro demais pela pregação. E esse texto para encerrar e a gente acabar por aqui, tá bom? Tiago 3,2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem sendo também capaz de dominar tudo o quê? Se a gente consegue dominar a nossa fala, a gente tem controle sobre o nosso corpo. E eu vou encerrar, irmãos, chamando a atenção dos irmãos. Lembra o que eu disse no início? Saber o que falar, onde falar, como falar, com quem falar e para quem falar. Talvez estragamos uma linda programação porque falamos errado, no lugar errado, para a pessoa errada e na hora errada.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Amém. somos imperfeitos, somos falhos e pecadores e tem misericórdia de nós. Por favor, Senhor, esteja conosco, perdoe as nossas falhas e nos ajuda a controlar a nossa língua, para falarmos na hora certa, de maneira certa e argumentar de forma certa. E estamos aqui, Senhor, para aprender. A gente quer aprender a fazer o certo. Por favor, nos capacita, assim como o Senhor deu o Espírito Santo para os discípulos iletrados da época, nos dá o Espírito Santo também. É isso que eu agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Até mais.